O que será que vai acontecer? O que será, meu Deus do céu? O que será que vai acontecer? Heleno? Já está gravando, né? Se você está querendo saber o que vai acontecer com Bolsonaro, com seu clã e com seus apoiadores, eu posso te garantir que coisas ruins estão acontecendo. Tem acontecido, mas que nada pode estar tão ruim que não possa piorar um pouquinho mais. É isso mesmo. Pasmem vocês, enquanto não tem como não comparar a bondade com a ruindade, a bondade extrema com a ruindade sistêmica, são dois polos. Eu falo do presidente Lula, o lado bom, o lado humano, o homem que com muito pouco fez muito mais em 2 anos e meio de governo do que com tudo que o Bolsonaro tinha na mão e não fez nada pela população brasileira em 8 anos, em 4 anos de mandato. O presidente Lula, muito bem visto no G7, abraçado por todos, querido por tantos, abraçado por todos, muitos querendo reuniões e mais reuniões bilaterais com o presidente Lula, e ele está lá fazendo com que o Brasil ganhe notabilidade, ganhe respeito. Tudo que fizeram lá atrás contra o Brasil, o presidente Lula está reconstruindo os laços de amizade, os laços econômicos, está colocando o Brasil em um outro patamar de conceitualidade. De contrapartida, do lado de lá, da direita, dessa direita escrota que temos no Brasil, o Bolsonaro já sabe que está condenado. Só falta sair a sentença condenatória. Os filhos do Bolsonaro, agora o Carluxo é indiciado, diz que está chorando, chorando muito, está chorando, perguntando, oh meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto? Isso é culpa do PT, isso é culpa da PF, do Lula. Ora, mas ele não era o chefe do gabinete do ódio? Velho, tu pediu chuva, você prepara, tu vai pisar na lama. O Dudu Bananinha está praticamente sem ser ouvido nos Estados Unidos. O Donald Trump não dá a mínima para o Dudu Bananinha. A Carla Zambelli foi agida e procurada na lista vermelha da Interpol. O Flávio Bolsonaro, o Flavinho Chocolate ou Flávio Rachadinha, está enrolado também porque essa semana, no início da semana, em uma entrevista que ele deu, falou que o Bolsonaro quer apoiar alguém em 2026, uma vez que ele pode não vir como candidato à presidência da República e não virá, certamente já estará preso, alguém que possa dar um indulto ao Bolsonaro. Eles já estão pensando em indulto, quer dizer, culpa no cartório eles têm, porque senão eles não estariam pedindo anistia. Hoje, um assessor do Bolsonaro, um homem que estava na linha de frente com o Bolsonaro em todo o seu desgoverno, o Marcelo Câmara, foi preso. O Alexandre de Moraes mandou prender o Marcelo Câmara. Há quem diga que o Silas Malafaia já está fugindo da PF, da Justiça. Há quem diga, assim, eu tenho fontes quentes que me falaram que 2 oficiais de justiça já foram procurar o Malafaia e não está encontrando para intimá-lo, porque o Bolsonaro certamente deve ter falado para o Silas, Silas, tu está me ajudando bastante, tu tem feito de tudo para as manifestações, tu financiou certamente, tu deve ter financiado as manifestações, mas se tu tem como fugir, foge. E há até quem diga que o Silas Malafaia não está mais no Brasil e que logo, logo será colocado frente a frente com Alexandre de Moraes. Ele vai ter que se explicar porque ele tem tanta certeza que o Bolsonaro é inocente. Quer dizer, ele quer livrar o Bolsonaro e está colocando no paredão de fuzilamento. E quando eu falo de paredão de fuzilamento, até pode ter uma conotação de que eu pense também, e não é verdade,
que o STF está colocando os bolsonaristas no paredão de fuzilamento. Seria bom demais para ser verdade, tendo em vista todo o mal que eles fizeram para a população brasileira. Mas não, eu falo no sentido figurado. Eu falo de uma cariação. E em se tratando de acariação, o Mauro Cid, o coronel Mauro Cid, será posto frente a frente com o general Walter Braga Neto, dia 25, terça-feira. Farei de tudo para assistir essa cariação, porque os bolsonarentos falam que a delação do Mauro Cid precisa cair. Mas se cair a delação do Mauro Cid, não vai acontecer nada, porque tudo que tinha que extrair do Mauro Cid já extraiu. As provas são robustas contra o Bolsonaro e toda a sua orcrim. O Flávio Bolsonaro, ele precisa também se explicar melhor, porque ele acredita que o Bolsonaro deve receber um indulto. Quer dizer, eles estão articulando, enquanto o PT, a esquerda reflexiva, está levando a coisa meio que no banho-maria, a direita está dentro de um caldeirão borbulhando. Eles estão apavorados porque eles querem se safar de todas as maneiras. E isso não pode acontecer, porque eles são agressores, eles são violentos, eles não respeitam ninguém. Olha só, gente, algo que muito me assusta, a ponto de eu sentir dó desses bolsonaristas. Não é que eles sejam burros. O pobre do burro não merece tão pouco. Eles são incautos. Eu prefiro falar que eles são incautos, são desinteligentes, que é inteligente o contrário, entendeu? A grande maioria dos bolsonaristas, eles não sabem quem foi o professor Paulo Freire. Tem 2 semanas, mais ou menos, eu vi um deputado bolsonarista discursando na Câmara Federal, achando que o Paulo Freire ainda está vivo. Gente, o Paulo Freire, na minha concepção, e de tantos professores que eu conheço, muitos jornalistas, bons jornalistas, muitas pessoas boas, que não são progressistas, mas que entendem o Paulo Freire como um grande homem, reconhecido mundialmente. Mas esse mesmo Paulo Freire foi expulso pelas Forças Armadas, pelos milicos do Brasil, porque ele tinha um método de ensino que ele fazia com que pessoas adultas, pessoas de alta idade, aprendessem em pouco tempo uma maneira de sair fora das doutrinas dogmáticas do sistema. Olha só que profundo. Já me perguntaram umas 3 vezes, Heleno, se você tivesse que apontar um brasileiro, melhor brasileiro de todos os tempos, você apontaria quem? E eu sempre falo, olha, eu poderia ter como brasileiro de todos os tempos, na minha concepção, o presidente Lula, mas não é. Eu poderia ter como o maior brasileiro de todos os tempos, tendo em vista o excelente trabalho que ele está fazendo, ele está protegendo o Brasil, o Alexandre de Moraes, o Xandão, o homem que parece que trabalha 25 horas por dia, o homem que não se cansa. O Alexandre de Moraes, ele precisa, no mínimo, tirar férias lá na frente, de uns 3 anos direto, porque o homem trabalha demais, ele não para de trabalhar. Outro dia, na oitiva do Bolsonaro, teve um advogado, bom advogado até, que pediu, advogado do general Augusto Heleno, pediu para o Alexandre de Moraes começar os trabalhos 10 horas da manhã, que ele queria almoçar, queria tomar café, queria jantar bem naquele dia, tá, que era um pouco tarde. E o Xandão falou, não, amanhã 9 horas da manhã, 9h02, tá? 9h02, vamos trabalhar. O Alexandre de Moraes é um homem incansável, poderia se tornar o maior brasileiro de todos os tempos. Mas não, gente. Tendo em vista a notabilidade do professor Paulo Freire, tem que ser ele, na minha concepção, o maior brasileiro de todos os tempos. Eu lembro que há muito tempo atrás, há uns 20 anos, 15, 20 anos, uma emissora de televisão, a TVS, Sistema Brasileiro de Televisão, que pertence à família Abravanel, criaram lá uma pesquisa maior brasileiro de todos os tempos. Aí falaram de Luiz Gonzaga, falaram de Ayrton Senna, e nada contra esse pessoal,
e falaram de Pelé, e inclusive eles queriam que o Silvio Santos fosse o maior brasileiro de todos os tempos. E naquela época eu já tinha o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Continuo acreditando muito que a educação transforma, muda vidas de pessoas por todo o mundo. E para mim, na minha concepção, o maior brasileiro de todos os tempos é o professor Paulo Freire. Que pena que poucos brasileiros, principalmente se for dessa horda bolsonarenta, eles nem sabem quem é o professor Paulo Freire e nem o seu método principal de ensino. Não, eles não sabem. Eles não sabem porque eles são ignorantes. Eles, eles se afastam do conhecimento, eles não querem conhecimento. Eles querem ganhar no grito, na porrada, de qualquer jeito. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Estamos chegando aos 30 mil inscritos, graças a você. Essa camisa não é da seleção brasileira não, tá, gente? Eu até tenho. Essa camisa eu ganhei de um time que meu filho representou. Eu tenho um filho que é jogador de futebol. É uma camisa muito bonita, por sinal. Até mostrando um pouquinho aqui, ó. Nada a ver com a camiseta da seleção brasileira, que ainda está bastante infectada. Se inscreve aí e a gente volta.